você acompanha o canal, você sabe que a gente já discutiu vários sentidos importantes e interessantes dos peixes que são fundamentais para o seu dia a dia. A gente já falou sobre comunicação visual, comunicação química, comunicação sonora, comunicação elétrica, e em cada um desses assuntos, com certeza a gente ficou admirado com alguma informação que a gente não sabia ou não tinha prestado atenção. Por exemplo, descobrir que os peixes podem ouvir e até falar. Esse foi um dos vídeos que mais me marcou. Mas os peixes têm vários sensores importantes na identificação de várias situações do seu dia a dia. Sentir cheiro de um predador ou de uma presa, ou de sinais químicos pela comunicação química, sinais químicos dos seus companheiros, de outros peixes ou de um predador, sinais elétricos de uma presa, ou usar essa eletricidade de formas bem diferentes, como a gente viu no vídeo sobre o peixe elétrico. Enfim, são vários assuntos muito interessantes relacionados a sentidos muito especializados dos peixes. E eu confesso que eu deixei escapar de falar de um desses sentidos bem básicos, um sentido bem fundamental, muito importante para a rotina desses animais. Então já senta aí, aumenta o volume e fica comigo até o final para a gente desenrolar essa ideia sobre paladar. Fala povo, Rick Gama aqui. Os peixes sentem gosto. Por que não, né? Já sentem tanta coisa esquisita, sentir gosto é bem básico, não é mesmo? Só que é um sentido muito importante, muito fundamental e pode fazer a diferença na sobrevivência desses caras. Antes da gente começar, obviamente eu já vou te pedir para que você deixe o seu like, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que ele tá bem legal, tá bem interessante, garanto. E comente aqui embaixo, vai comentando durante o vídeo. Ao fazer cada uma dessas ações que eu tô te pedindo, você está ajudando pra caramba esse canal a ter relevância, e o YouTube vai indicar esse vídeo para mais e mais pessoas, e você está contribuindo com o crescimento do canal, beleza? Então faz essa aí, me ajuda. Um dia desses eu tava assistindo esse vídeo aqui lá no Insta. Nada, Aruanã tá vindo, hein? Aruanã tá vindo, hein? Aruanã tá vindo, hein? E voltou, ela vai tentar de novo, ela vai tentar de novo. Ela vai tentar de... Ih, pegou. Eita. O que acontece quando eu jogo esse peixinho robô no aquário de peixes carnívoros? Será que eles vão atacar? E o bichinho nada, olha só. Mexe o rabinho. Vamos descobrir. Ó. Eita. Uma vez. Eita. E tá nadando, hein? Tá nadando, hein? A Aruanã tá vindo, hein? Aruanã tá vindo, hein? Aruanã tá vindo, hein? E pegou. Ih, o bocanho largou. Ih, não gostou. Será que a caixara pega? Não, a caixara não é boba. E os gorames? Ó, o gorame tá olhando. Voltou. Ela vai tentar de novo. Ih, pegou. Terceira vez. Mas até o Camorra tá lá curioso, sabendo que peixe é esse? Um peixinho esquisito, não? O que me surpreendeu foi a voracidade da nossa Aruanã. A caixara ignorou. Imagina agora se a gente solta esse peixinho aí no tanque do peixe elétrico. Será que vai parar de funcionar? Ah, mas João Vitor, e se ela engolisse? Galera, ela não ia engolir, tá? Peixe tem muitas papilas gustativas e assim que põe na boca já percebe que não é comida e cospe. Eu já lanço um desafio. Vocês querem que eu teste esse peixinho elétrico no aquário? Antes de mais nada, você é um cara sensacional, eu admiro demais o seu trabalho. É um aquarista experiente, é um aquarista que tem um trabalho muito legal na internet, que é de aproximar pessoas para o aquarismo. Eu conheço muita gente lá na minha rede social que não é aquarista e segue, porque o trabalho dele é sensacional. Ele traz o aquarismo para perto das pessoas, de uma forma bem simples, muitas vezes divertida, mas sempre com informações relevantes e importantes. Então, cara, eu admiro demais o seu trabalho, parabéns por esse trabalho. O perfil dele é o Brasil Jumbos. Depois, se você não conhece, o que eu duvido que você não conheça o perfil dele, se você não conhece, se você estava enterrado num buraco durante muito tempo, vai lá depois naquela rede social que eu não posso dizer o nome e veja o perfil do Brasil Jumbos, cara. Tem muita coisa interessante por lá. Um vídeo tão curtinho, tão interessante, e nos traz um caminhão de informação com um pequeno experimento. Colocou um peixinho de plástico no aquário e despertou o interesse da sua Aruanã, principalmente. Na verdade, despertou o interesse de todos os peixes, mas cada um conseguiu identificar aquele objeto de uma maneira diferente e muitas vezes mais eficiente do que outros. E aí, para começar essa discussão,
Vamos pavimentar com algumas informações, beleza? A primeira, a vida não desperdiça energia. Segundo, a evolução desenvolve de formas diferentes maneiras daquele ser vivo identificar o seu alimento. Isso para que ele escape de competições e se especialize em determinadas modalidades de captura. Com essas duas informações na mão, a gente já começa avaliando a Aruanã e a forma como ela investigou aquele objeto. Veja bem, na natureza, no ambiente normal da Aruanã, basicamente tudo que se mexe é potencialmente alimento. Qualquer coisa que se mexer e ela identificar o movimento tem potencial. É um acerto de 99,9. Se mexeu, tá vivo, e se tá vivo tem proteína e tem aminoácidos e tem outros elementos importantes que eu preciso para o consumo do meu corpo e para a manutenção das minhas funções vitais. Então a gente viu que o primeiro aparelho que ela usou para identificar esse potencial alimento foi a visão. Ela primeiro identificou visualmente aquele alimento, aquele possível alimento. Ela viu algo se mexendo e se mexeu, tá vivo, eu quero. Olha esse vídeo aqui, a Aruanã realmente não perde oportunidades, ela age muito rápido. Então ela identifica a sua presa se mexendo, uma possível presa se mexendo, e logo lança um ataque, lança um bote, às vezes até pulando para fora da água, muitas vezes na verdade pulando para fora da água para capturar seres que estão fora da água. E olha essa imagem que sensacional, o cara conseguiu capturar a imagem de uma Aruanã tentando comer uma cobra, e logo em seguida outra Aruanã viu essa primeira Aruanã se mexendo para fora d'água e achou que era uma presa. É tudo decisão rápida. Então ela não teve tempo para investigar se aquilo realmente era algo que pudesse caber na sua boca. Ela viu algo se mexendo, e se está se mexendo é algo que eu posso aproveitar. E aí ela lançou um ataque, só que ela abocanhou outra Aruanã, né? Imagem fantástica, realmente. E mostra muito do comportamento alimentar desse bicho e como ele identifica a sua presa primeiro, num aspecto bem visual, com poucas interferências de outros sensores químicos do seu corpo, sensores elétricos, olfato, enfim. A questão da Aruanã é mais visual. Para a primeira identificação, logo em seguida ela usa o paladar para decidir se aquilo vai ou não para dentro. Eles vivem em rios onde tem galhadas de árvores invadindo a margem dos rios, e essas galhadas muitas vezes são utilizadas de suporte para outros seres vivos que se mexem, insetos, pequenos mamíferos e pássaros. Vira e mexe, tem um desses seres vivos ali pousado nesse galho e ela pula atrás desse bicho para capturar eles. Se mexeu, ela percebeu o movimento, ela vai atrás, ou seja, ela tem que enxergar muito bem. E a morfologia da Aruanã logo nos diz isso, que ela enxerga muito bem. A vida não desperdiça energia, ela não ia gastar energia desenvolvendo um olho tão grande que demanda tanta energia do seu corpo se ele não fosse muito útil. Então, a alimentação da Aruanã começa pelo visual. Ela enxerga algo se mexendo, tem potencial de ser alimento, eu vou tentar comer. E aí entra o papel da segunda ferramenta que ela utiliza para identificar o seu alimento, que é o paladar. Como bem exemplificou ali, os peixes têm muitas papilas gustativas. No vídeo a gente já reparou a Aruanã fazendo uso delas, para ter certeza de que aquilo é ou não um alimento. Então ela viu e ela experimentou, ela encostou nesse alimento, ela abocanhou ele. E no abocanhar desse objeto, ela já logo identificou que aquilo não era comida e largou. Como ela identificou isso? Pelo gosto. Mesmo assim, ela tentou mais algumas vezes, porque realmente é algo interessante. Como algo pode se mexer de forma autônoma, algo está vivo, mas não tem gosto de vida. Então ela experimentou algumas vezes. O objeto está se mexendo, o treco está se mexendo, deve estar vivo. Se você reparar, os bagres já não tiveram a mesma atitude e o gourami ainda menos.
Vamos por partes. Antes de falar dos bagres, vamos falar das papilas gustativas. Tem algo muito interessante sobre a questão das papilas gustativas nos peixes, porque quando a gente fala sobre papilas gustativas, você vai ter uma noção bem básica do que são as papilas gustativas e aonde elas se localizam, certo? Em nós, seres humanos, essas papilas, esses sensores, captores de sabores, estão localizados na nossa língua. Inclusive em regiões bem específicas. Tem regiões da nossa língua que sentem o doce, tem regiões que sentem o salgado, tem regiões que sentem o azedo e por aí vai. Eu não lembro todos os nomes de gostos, tem mais. Mas cada região da nossa língua é desenvolvida para sentir gosto. E aí eu vou frisar novamente aquela questão. A vida não desperdiça energia. Os primatas e bem especificamente os humanos são uma das poucas espécies que utilizam a atividade de se alimentar relacionada a uma atividade prazerosa. Tirar proveito de prazer de uma atividade como essa. A gente muitas vezes come coisas que o nosso corpo não precisa só porque é gostoso. E muitas vezes a gente come coisas que nos fazem mal só porque é gostosa. No mundo animal, isso não acontece com tanta frequência. Os animais comem coisas que realmente vão fazer bem para o seu organismo de alguma forma. Eles só vão gastar energia investigando, capturando e digerindo objetos que vão te trazer algum benefício nutritivo, que realmente vão sustentar o seu corpo e o seu corpo vai realmente lucrar com a ingestão desse alimento. É bem essa palavra, tem que lucrar, porque ele já investiu energia para capturar e digerir esse alimento. Ele tem que repor o que ele gastou e ainda sobrar um pouco mais para o seu crescimento, desenvolvimento e tudo mais. Então eles precisam ser muito assertivos, eles precisam sentir de alguma forma que isso realmente vai valer a pena de ser ingerido. A evolução trouxe para esses animais que vivem embaixo d'água sensores importantes, vários sentidos, vários sensores, como a gente viu já aqui no canal, questões auditivas, questões químicas, olfativas, né? Então ele consegue identificar de várias formas aquele alimento e, para confirmação, existe neles o paladar muito bem desenvolvido, cara. Eu vou te dizer, às vezes mais desenvolvido do que na gente, pelo menos mais assertivo do que em nós. E em regiões bem interessantes, ao contrário de nós mamíferos primatas, ou a maioria dos mamíferos, as papilas gustativas dos peixes não estão exclusivamente localizadas em sua região oral. Olha só um trecho desse artigo aqui. Ao contrário dos mamíferos, onde a distribuição das papilas gustativas é restrita à área orofaríngea, as papilas gustativas nos peixes podem ser encontradas nos lábios, nos rastros branquiais, na cavidade oral, faringe, esôfago e também na superfície do corpo e apêndices como barbilhões e nadadeiras. Cara, olha que interessante, eles conseguem sentir gosto pela superfície do corpo, pelos barbilhões, pelas nadadeiras. Você consegue imaginar um peixe que consiga sentir gosto pela nadadeira? É lógico que isso aqui não é generalizado, não são todos os peixes que têm papilas gustativas em todas essas regiões, mas sim, dentre várias espécies de peixes, essas papilas podem ser encontradas nesses vários lugares. Como o nosso amigo disse lá no vídeo dele, os peixes têm muitas papilas gustativas. Ah, mas João Vitor, e se ela engolisse? Galera, ela não ia engolir, tá? Peixe tem muitas papilas gustativas e assim que põe na boca já percebe que não é comida e cospe. Só complementando essa informação do vídeo, tem muitas papilas gustativas disponibilizadas em várias partes do seu corpo. E aí volta aquela pergunta, já imaginou um peixe que pode sentir gosto pelas nadadeiras? Eu consigo imaginar alguns. Provavelmente peixes de hábitos bentônicos, peixes que vivem no substrato, provavelmente esses têm nadadeiras sentindo sabores, né?
Consigo imaginar, sei lá, uma corridora, de repente, sentindo o gostinho ali, identificando no substrato, mais ou menos. Elas têm ainda os barbilhões, né, ajudando. E como aqui o artigo diz, papilas gustativas nos barbilhões. E aí você lembra do vídeo que aconteceu? Primeiro, a Aroanã identificou uma potencial presa visualmente, foi investigar, sentiu o gostinho e viu que não era, cuspiu fora. Ficou na dúvida, tentou de novo, será que não é mesmo? Tentou de repente dar uma mordidinha um pouco mais forte para ver se liberaria um gostinho. Realmente não tem gosto de coisa boa. Cuspiu. Tentou uma terceira vez. Olha o desperdício de energia que ela teve. A sorte é que ela vive em um aquário, onde ela é cuidada por um bom aquarista, que vai dar uma boa ração para ela. E boa ração é um fator que a gente já vai discutir mais para frente. Mas, se isso fosse no ambiente natural, no ambiente selvagem, essa Aroanã poderia se colocar em um grande risco fazendo isso, desperdiçando energia na tentativa de comer algo que ela não ia tirar proveito energético algum. Esse desperdício de energia que ela teve na investigação desse objeto poderia significar a falta dessa energia quando ela precisasse fugir de um predador, por exemplo. Então veja bem, a vida não brinca com isso, ela não desperdiça energia. Ela tem que ser o mais assertiva possível. O problema é que no ambiente natural, se mexeu, é comida. No ambiente natural não ia existir um objeto se mexendo de forma animada, autônoma, que não fosse um ser vivo que pudesse te fornecer cargas de proteína e outros nutrientes. Na natureza, se algo se mexeu, provavelmente eu posso comer. É isso que a Aroanã pensa. E aí, no aquário não era bem isso, né? No aquário ela desperdiçou energia à toa, né? Quer dizer, à toa não, nos trouxe muitas informações científicas importantes. E aí, em seguida, cara, aí já entrou em ação outros peixes demonstrando outras formas de reagir a esse peixinho de plástico. Você viu os bagres, que eles não desperdiçaram tanta energia assim para saber que aquilo não era alimento. Se você reparar bem, tem um bagre que encosta os seus barbilhões bem no peixinho e faz uma cosquinha só. Isso já foi o suficiente para esse bagre identificar aquilo e perceber que não era alimento. Você imagina só, ele encostou só as pontinhas, ele só fez uma cosquinha naquilo e ele já se ligou que aquilo não era comida. Compara isso com a Aroanã. A Aroanã precisou morder, precisou apertar aquilo 3 vezes para identificar que não era comida. Porque o mais importante na Aroanã é o aspecto visual. A vida não desperdiça energia. Ela não ia desperdiçar tanta energia com um olho tão grande se aquilo não fosse a principal ferramenta da Aroanã. Já no bagre, como a gente pôde ver pelo vídeo, com certeza esse bagre sentiu o movimento daquele peixinho de outras formas, pela movimentação dos outros peixes, pelo frenesi, né? Eles identificam o frenesi, a gente já vai falar sobre isso, mas provavelmente sinais elétricos, sonoros. Então ele já identificou que alguma coisa estava na água. E aí, muito calmamente, ele foi e investigou aquele objeto com seus barbilhões e já sentiu que não tinha gosto de coisa boa para o seu organismo e nem investiu em um ataque. Isso seria muito contrário se ele realmente sentisse gosto de alguma coisa. Perceba que ele encostou só a pontinha, cara. Imagina quantas papilas gustativas tem só naquela pontinha. Esse comportamento é muito importante porque se ele encosta regiões muito grandes do seu corpo no objeto, aquele objeto vai fugir se for um ser vivo. Opa, encostou em mim, cai fora. Ele só encostou, só relou um pouquinho, só sentiu bem devagarzinho. Muito provavelmente um peixe teria dificuldade de sentir isso. E só nessa reladinha com a pontinha do barbilhão ele já identificou que aquilo não era comida. Se fosse comida, o bote seria grande, seria rápido, cara. O tamanho da boca do bagre em relação à sua cabeça é muito grande. Precisa ter um bote rápido, eficiente, capaz de capturar o seu alimento com muita precisão. Primeiro ele investigou, é alimento? Não, então deixa quieto. Investigou, é alimento? Abre aquela bocona e o alimento vai para dentro da sua barriga, com certeza. Então você vê já uma diferença no bagre. Se você reparar o gourami, menos ainda, porque você vê uma relação muito equilibrada, um peixe muito completo, né? O gourami. Se você reparar bem, tem o olho mediano. Se você comparar com o olho do bagre em relação à cabeça, é um olhinho bem pequenininho, ou seja, não é uma ferramenta
com muita importância na identificação do alimento, até porque esses bichos costumam viver em águas bem turvas ou em regiões bem escuras, então eles não podem depender da visão, por isso o olho bem pequenininho. Já a aruanã, peixe de superfície, está sempre investigando, inclusive, potenciais presas fora da água. Então você imagina o gasto energético que ela tem para fazer isso. Tem que ser muito assertivo. Então ela tem que ter realmente certeza de que aquilo está se mexendo para ela poder pegar. Por isso o olho tão grandão, tão eficiente, gastando tanta energia assim, que seria algo totalmente ineficiente num bagre. Não tem por que gastar tanta energia com o olhão grandão se eu posso gastar energia com o olho pequenininho, porém empregar essa energia que eu gastaria com o meu olho no meu barbilhão cheio de sensores importantes que eu posso investigar tateando as coisas, e aí eu vou ser mais assertivo. Se você vê o gourami, ele é mais equilibrado, ele enxerga razoavelmente bem pelo tamanho do olho, um olho mediano, né? Não é tão grande quanto o da aruanã, nem tão pequeno quanto o do bagre, e ele tem outros sensores, outros receptores auditivos, químicos e tudo mais. O gourami é o tipo de peixe que é provavelmente ativado e motivado também pelo frenesi da alimentação. De repente, algo que sobrasse da alimentação da aruanã, ele iria aproveitar. Ele não ia precisar desperdiçar energia caçando aquilo se ia sobrar alguma coisa da alimentação, né? Às vezes um pedaço do alimento acaba escapando, né? Então ele tem outras estratégias para conseguir o seu alimento. Aquela coisa, a vida não desperdiça energia, cara. Só complementando rapidinho, eu não ia falar desse peixe porque eu quero fazer um vídeo exclusivo só desse peixinho. Mas um grande exemplo disso, de que a vida não desperdiça energia, é o tetracego. É uma espécie de peixe, várias têm esse mesmo tipo de plasticidade fenotípica para se adaptar a um ambiente que é perder totalmente os olhos, perder totalmente a capacidade da visão. Tem esse exemplo de tetra, tem alguns bagres que fazem isso, que vivem em regiões de cavernas, e em caverna não tem luz alguma, então não tem por que gastar energia tendo o olho. Então esses peixes perdem totalmente os olhos e investem essa energia economizada num olho, que seria inútil, e empregam essa energia em sensores químicos mais potentes. Então esses peixes têm sensores de paladar, né, papilas gustativas em toda a região da cabeça, e quando é um bagre ainda tem a região dos barbilhões aí toda para empregar. Mais papilas gustativas ainda. Tem essa imagem aqui que mostra um comparativo de peixe de superfície com peixes de caverna, o tanto de papilas gustativas externas que tem entre esses dois tipos de peixe. Ela consegue alocar os pacotes energéticos de forma bem estratégica. Muitas papilas gustativas estão localizadas na região da cabeça pelo lado de fora, por exemplo, sentindo gosto a todo momento. Imagina você a todo momento sentindo gosto das coisas. Imagina o gosto que a água do seu aquário tem, o que seu peixe está sentindo nesse momento. Ele tem que ser muito seletivo. Essas células sensoras de sabores têm que ser muito especializadas. E aí que entra os tipos de papilas gustativas. Por isso que é importante ter diferenças de sabores. Sentir o amargo, sentir o salgado, sentir o doce. Os animais sentem o gosto para ser bem assertivos no que eles estão consumindo. Através do gosto, eles vão entender que aquele objeto pode ser uma carga nutricional importante para o seu organismo ou não. E aí ele vai determinar se ele vai gastar energia com isso ou não. Ou também identificar se aquilo pode ser perigoso para o seu organismo, também através do sabor. Muitas vezes sabores azedos, amargos, dizem logo para esse peixe que aquilo talvez não seja tão interessante de se consumir, pode ser até perigoso, e aí ele rejeita, ele evita. Então sentir gosto para um peixe é um fator determinante, é algo essencial, é algo que vai fazer com que ele tenha um bom aproveitamento ou não das suas atividades de captura de alimento. Por isso é importante que ele tenha diferentes tipos de papilas gustativas para identificar diferentes tipos de substância e aí saber exatamente o que ele está comendo. Por isso que uma boa ração, assim que encosta na água, ela tem que dizer muito bem para aquele peixe o que ela tem,
na sua composição para que aquele peixe possa aceitar ou não aquele alimento. É muito comum ainda hoje em dia existirem rações genéricas, rações que servem para todos os peixes, sabe? Para todos os peixes tropicais. Isso não tem diminuído, porém, algo interessante tem aumentado nas marcas de rações que a gente vê por aí, que é a especialização das rações. As rações têm ficado cada vez mais específicas, direcionadas para determinadas espécies. Hoje em dia tem rações específicas para discos, para bandeiras, para tetras, para poecilídeos, para cascudos, cascudos carnívoros, cascudos herbívoros, cascudos que ração específica para quíndio, para carpa, para o crescimento, para a coloração, para o dia a dia, enfim. As rações têm ficado cada vez mais específicas e quando ela se especializa para uma determinada espécie, ela tem que dizer para essa espécie exatamente o que ela contém dentro dela e ser muito bem aproveitada por essa espécie. E aí entra o papel de outras papilas gustativas que estão localizadas no intestino desse animal. Então uma boa ração ela é formulada para aquela espécie de animal. Olha só, o que eu vou explicar a seguir, eu pretendo explicar com muito mais detalhes nos próximos vídeos sobre esse assunto. Isso daqui é uma introdução. Mas, para explicar isso com muito mais detalhes nos próximos vídeos, eu estou buscando o apoio de uma marca de ração específica aí que eu testei. Eu gostei demais e eu queria muito que eles apoiassem o canal e que eles nos ajudassem nesses vídeos que virão a seguir. Com informações mesmo, eu quero, de repente, conversar com uma galera de lá de dentro, do desenvolvimento e tudo mais. Para eu conseguir isso, eles precisam ver potenciais resultados. Eles não vão explicar para um Hellis, canalzinho do YouTube, informações importantes sobre a sua ração. Eles não vão desperdiçar tempo com um peixe pequeno. Manja? Então, eu preciso muito primeiro do seu apoio que está assistindo esse vídeo. Eu preciso de comentários, curtidas, compartilhamentos, eu preciso de números para mostrar para essa galera que é interessante eles mostrarem o produto deles aqui no canal. É uma ração muito legal, é uma ração que eu gosto demais, eu estou usando aqui e eu tenho comprovado resultados bem interessantes. Então se você quer saber que ração é essa, eu só vou falar nos próximos vídeos aí relacionados a este conteúdo, beleza? Ou eu vou falar de uma forma bem genérica. Eu gostaria de falar relacionado a essa marca, então eu preciso do seu apoio, beleza? Mas o mais interessante de tudo isso é que eu percebo que eles têm essa preocupação nesse sentido de especialização da ração. Isso porque cientificamente já foi comprovado que determinados sinais de sabores e de olfato não podem ser genéricos para todos os peixes. Cada peixe tem uma preferência a procurar determinados sinais bem específicos para fugir da competição trófica. O que é fugir da competição trófica? Ou pelo menos se especializar em um nível de competição trófica. Olha só, vou formular um exemplo bem grosseiro, tá? Quero ser bem mais específico que isso nos vídeos próximos. Vamos supor Lago Malawi. Tá? Peixes do Lago Malawi. Se você formular uma ração para peixes do Lago Malawi, você vai ter um problema, porque no Lago Malawi tem ciclídeos herbívoros e ciclídeos carnívoros. Então você precisa primeiro vencer essa barreira. Ração para ciclídeos do Lago Malawi herbívoros e ração para ciclídeos do Lago Malawi carnívoros. Tudo bem. Só que dentro desses níveis tróficos ainda existem subdivisões. Vou tentar formular aqui um exemplo bem básico. Se você pegar a divisão de ciclídeos do Lago Malawi, herbívoros, beleza. Então você vai formular essa ração para todos eles. Só que dentro desse nível trófico pode haver uma subdivisão, por exemplo, do tipo de alga que aquele peixe consome. Ou às vezes, até mesmo sendo mais profundo ainda, determinadas espécies de peixes herbívoros podem consumir até a mesma alga, mas de regiões diferentes, onde existirá uma diferenciação dos tipos de nutrientes que contém naquela alga. Então, se você quer ser ainda mais específico, mais profundamente,
você tem que ir lá em campo, estudar aquela alga específica que aquela espécie está consumindo e copiar esses nutrientes ou até mesmo produzir essa alga nas mesmas características a ponto de você produzir um superalimento muito específico para aquela espécie. Por exemplo, pode ser que numa determinada pedra bem grande do Lago Malawi exista alga crescendo nessa pedra, mas a alga que está mais na parte de cima produz um certo tipo de energia diferente da alga que está mais para a parte de baixo. E pode ser que peixes se especializem em comer essa alga da parte de baixo ou da parte de cima, fugindo da competição trófica. Para evitar conflitos, os peixes se dividem em comer faixas, entendeu? Então essa espécie fica com a parte mais de cima, essa outra espécie se especializou em comer a parte mais do meio, e outra espécie, quem sabe, se especializa em comer a parte mais baixa, onde apresentarão níveis de nutrição e tipos de nutriente, cargas energéticas diferentes, mas que o seu organismo está acostumado. Pode ser que você oferecer a alga da parte de cima vai alimentar o peixe normalmente se alimenta da alga da parte de baixo, tudo bem, vai alimentar, mas é o que o organismo dele assimila com maior facilidade? Talvez não. É aí que está a preocupação de usar rações específicas, entendeu? Porque a intenção de você usar uma ração é que o peixe aproveite ao máximo aquilo que está sendo oferecido. Isso se resume em qualidade de vida para o animal e qualidade da água do seu aquário, sacou? A evolução vai te dando características de paladar, onde vai naturalmente direcionar ele para um nível trófico específico e vai especializar a sua alimentação em determinados sabores e aromas que o atraiam. É por isso que a ração tem que ser desenvolvida para aquela espécie, para que o peixe que você tem no aquário não tenha dificuldades para se adaptar e assimilar os nutrientes dessa ração. Então isso é muito importante. A evolução desenvolve papilas gustativas, tanto na região oral, para que ele aceite essa ração com facilidade, e também na parte intestinal, para que ele absorva os nutrientes com facilidade também. As papilas gustativas podem representar o interesse do peixe em consumir esse alimento, porque ele identifica coisas boas para o seu organismo, tanto na boca quanto no intestino, quanto também pode fazer esse animal rejeitar essa ração, cuspindo essa ração ou não absorvendo os nutrientes que tem no intestino dele. Sacou a importância de tudo isso? Então uma boa ração ela é desenvolvida através de muita pesquisa. Eu tenho certeza que essa galera faz exatamente isso, muita pesquisa, falou? Então dá uma força aqui pro canal para que a gente possa conseguir um apoio dessa galera em informação, principalmente para os próximos vídeos. Eu quero muito que eles participem com informação, principalmente nos próximos vídeos. Então dá um apoio aí, galera, dá uma força para criar interesse nessa galera em apoiar o canal. Valeu? E aí, uma boa ração, no final das contas, lá no finalzinho, que você sabe onde fica, vai sobrar somente um extrato inerte. As fezes saem já sem nenhum nutriente que vai prejudicar o nosso aquário. Então perceba a qualidade de uma boa ração. Não tem desperdício na entrada, né? O peixe come aquilo, não sobra ração na água, não sobra nutriente para a água, que vai desenvolver algas e sujeira no nosso aquário, sobrecarregar o nosso filtro. Ele consumiu toda essa ração sem desperdício e essa ausência de desperdício continua dentro do organismo do nosso animal, onde ele vai aproveitar todos os nutrientes possíveis, sugando tudo dessa ração. O seu organismo vai deixar ela somente a fibra indo embora, somente realmente o que o corpo não conseguiu absorver, normalmente sem nutriente mais nenhum. E isso vai para a água, através das fezes. Foi para a água, se o corpo não absorveu direito os nutrientes, vai ter nutriente na água, vai alimentar algas, cianobactérias, sobrecarregar filtro, toda aquela coisa. As fezes foi para a água e é totalmente estéril, não tem carga nutricional nenhuma, beleza, o filtro vai carregar aquela matéria física, vai prender na parte física do filtro e beleza, na sua próxima manutenção você tira, sobrecarrega menos o seu aquário, entendeu?
Por isso a importância de dar uma ração específica para o seu peixe. E por isso que eu sempre digo que aquário comunitário não funciona. Tudo bem, eu falo isso quase em todos os vídeos meus. Porque determinadas espécies de peixes têm determinadas preferências nutricionais e necessidades nutricionais. E a vida não desperdiça energia. Às vezes ele vai comer aquele alimento porque ele identificou que tem algo que ele vai aproveitar naquilo. Mas bastante coisa pode sobrar nesse processo para o seu aquário. E aí vai sujar o seu aquário, sobrecarregar o seu aquário. Enfim, falando de sabor, tá aí a importância do peixe sentir gosto. Isso se resume em eficiência. Ele vai consumir algo que ele realmente está precisando e que realmente seu corpo vai processar corretamente. É lógico que esse é um cenário ideal, mas muitas coisas devem ser consideradas nesse momento. Condições químicas da água vão alterar o comportamento alimentar do seu peixe. Ele pode, dependendo da química da água, se ela estiver desregulada, pH, temperatura, dureza da água, GH, KH, tudo isso altera a percepção dos sabores da ração que você está oferecendo para o seu peixe. Então fica de olho nisso também, cara. Às vezes você usa uma ração que todo mundo te indicou. Ah, essa ração é excelente, cara. Usa essa ração que é muito boa. E aí você compra essa ração, você oferece para os seus peixes e você percebe que seus peixes não estão comendo. Mas todo mundo fala que essa ração é boa. Por que meu peixe não está comendo? Uma possibilidade é essa. Pode ser que a química da água do seu aquário não esteja adequada para aquela espécie. Então a qualidade da água também faz parte desse processo. Porque, afinal, o peixe está dentro da água, sentindo o gosto da água o tempo todo. E esse gosto que ele sente da água pode interferir no gosto da ração que você está ofertando. Você já parou para pensar nisso? Para exemplificar aqui de uma forma porca, porém didática sobre o que eu acabei de falar, se você não tiver nenhuma restrição alimentar, não for diabético nem nada, me acompanhe no sugerido teste. Pega lá das crianças uma bolachinha dessa daqui da Passatempo. Uma não, duas. E aí você vai fazer o seguinte. Primeiro, o teste de controle. Você vai consumir uma bolachinha do jeito que ela saiu do pacote. Sinta o sabor, a combinação dos sabores. O sabor do doce, chocolate sendo espancado pela bolacha, mas ao mesmo tempo doce, inconfundível sabor do Passatempo. Agora, você vai limpar as suas papilas gustativas. Esse foi o teste de controle, beleza? Agora você sabe do gosto que tem a Passatempo, certo? Será que você sabe mesmo? Agora você vai fazer outro teste. Você vai separar as partes da bolachinha aqui. Somente a bolachinha, tá? Sem o recheio. E somente o recheio. Coma o recheio separado. Cadê o açúcar? Cadê o doce? Ele é amargo. Tem um sabor amargo nele, mas esse sabor amargo não tinha na combinação. Esse sabor simplesmente não existia na combinação. Sabor amargo não tinha. E agora tem. Agora coma somente a bolachinha. Aí você descobre que todo o açúcar praticamente está aqui. Todo aquele doce que você sentia tá nessa parte. Porém, algo muito interessante me diz que é praticamente como se fosse 3 produtos em um. O gosto da bolachinha separada é totalmente diferente do gosto do recheio. E são totalmente diferentes do gosto da combinação, sacou? Agora você imagina o que pode acontecer no seu aquário. Mudando características da água do seu aquário, você pode alterar o sabor e os odores da ração que você usa, trazendo mais ou menos eficiência alimentar para o seu aquário, entendeu? Então a mistura de sabores aí pode apresentar resultados totalmente diferentes na hora de você alimentar o seu peixe. O gosto da água interfere muito no que o seu peixe pode estar sentindo na hora de comer. Se você nunca parou para pensar nisso, eu coloquei esse grande ponto de interrogação na sua cabeça, por favor, já me deixa o seu like. Então, esses pontos devem ser levados em consideração também. Eu lembro do professor André me falando algo sobre os taninos na água. Aquelas águas negras, aqueles aquários mais escuros, que eu acho lindo, cara. Eu tenho um aqui do meu lado, inclusive, cheio de tanino, eu adoro. E ele falando sobre o tanino
maquiar aspectos nutricionais do organismo dos peixes não conseguirem absorver nutrientes por causa da confusão que o tanino causa nos seus organismos. E depois desse estudo que eu fiz, um artigo científico que eu vou indicar para vocês, eu consegui perceber isso, que talvez o tanino haja como uma maquiagem de nutrientes. Ele faça com que os nutrientes passem sem ser percebidos pelo organismo. Lembra que o intestino dos peixes contam com papilas gustativas mesmo, modificadas, que servem para identificar os nutrientes que estão por ali passando. Então, se tem algo maquiando esses nutrientes, pode ser que ele não consiga absorver esses nutrientes. Então, é lógico, tem peixes que conseguem driblar isso de alguma forma. Não só driblar, como às vezes tirar proveito. Antes de eu falar sobre esse trecho aqui, fica uma frase para reflexão. O peixe certo para o aquário certo. Vocês vão entender. Em alguns casos, em peixes, o tanino pode auxiliar a melhora da digestibilidade. É isso mesmo, é controverso. Tão controverso que o artigo que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, bem rápidos. Eu vou deixar esse assunto aqui para tratar em outro vídeo, quem sabe com a ajuda do professor André. O título desse pequeno artiguinho, que eu não sei nem se é um artigo, mas é de uma faculdade da Indonésia. Tem aqui, eu acho que é um estudo, né? Alguma coisinha assim. Um estudo. Controvérsia sobre o tanino, uma substância antinutricional frequentemente encontrada em ingredientes de rações para peixes. E olha só, eu vou ler alguns trechos soltos, depois você vai lá nesse artigo e lê ele completo. Ele é rapidinho, é bem facinho de ler e é bem interessante inclusive. O primeiro trecho é o que a gente conhece sobre tanino na utilização para humanos e outros mamíferos. O tanino no sorgo causa um gosto amargo e reduz a digestibilidade de proteínas e a eficiência alimentar em humanos e gado. Mas, por outro lado, os taninos foram estudados para conter altos antioxidantes, anti-inflamatórios e proteção UV e são benéficos para a saúde humana. Então você vê que ele tem dois pontos. Ele atrapalha a sua digestão, mas ele ajuda em outras paradas. De fato, estudos recentes mostram que os taninos podem reduzir o risco de obesidade porque podem reduzir a digestibilidade. Então, para você ter uma noção de como ele atrapalha a assimilação dos nutrientes no nosso organismo. Ele atrapalha tanto que ele pode ser usado como um remédio para evitar o risco de obesidade, porque o seu corpo não vai conseguir absorver tudo que aquele alimento está te oferecendo de nutrição e aí evita que você fica grandão. Os taninos também são antinutricionais, porque podem se ligar a proteínas para formar compostos complexos insolúveis. Isso pode reduzir a digestibilidade da proteína e quando se liga a enzimas produzidas pelo sistema digestivo, a atividade enzimática também diminuirá. Os taninos também são conhecidos por se ligarem ao ferro orgânico e à vitamina B, reduzindo assim a quantidade de ferro e vitamina B que podem ser absorvidas pelo corpo a partir dos alimentos, entendeu? Então ele atrapalha aí em várias paradas na digestão. Porém, outro trecho aqui do artigo diz o seguinte: utilização de taninos na ração para peixes, e ali no item 4 diz assim, ó, melhoria na eficiência alimentar. Ué, no peixe funciona diferente, não em todos os peixes. Lembra daquela frase que eu disse no começo? Peixe certo para o aquário certo. No peixe certo, melhoria na eficiência alimentar. Taninos podem ajudar a melhorar a eficiência alimentar em peixes, aumentando a absorção de nutrientes. É justamente o oposto do que a gente conhece para mamíferos. Nos peixes certos, imagina, o neon, outros tetras, outros ciclídeos americanos que vivem no Alto Xingu, no Orinoco, no Rio Negro. Enfim, já pensou como fica a eficiência alimentar desses peixes? Taninos podem ajudar a ligar compostos que interferem na absorção dos nutrientes. Lembra das papilas gustativas que estão lá no intestino do animal? Elas captam sinais que fazem determinada substância ser absorvida ou determinada substância ser repelida
dependendo do saborzinho que aquela papila sente, e vai sinalizar para ela que aquilo é algo bom ou algo perigoso para o seu organismo. Beleza até aí? Pode ser que alguns compostos interfiram na identificação do que é bom do que é ruim. O organismo identifica que tem algo ruim, ele se fecha e aí deixa tudo passar direto, porque é melhor, nesse caso, errar para menos do que para mais. Então deixa tudo passar, quando vier uma carga limpa disso, a gente absorve. O tanino pode ligar esses compostos que causam essa interferência, aglutinar eles em um ponto, e aí sim o organismo fica livre para absorver os nutrientes. Olha que interessante. Eles ligam compostos que interferem na absorção de nutrientes, como metais pesados, permitindo assim que os peixes usem mais nutrientes da ração que consomem. Mas de fato é algo muito interessante que eu pretendo falar em outro vídeo, de repente com a assistência do professor André. Professor, fica aqui o meu convite para a gente tratar sobre esse assunto aí, hein? O que o senhor acha? Até para me corrigir esse pensamento se eu estiver errado. Então já se inscreve no canal aí para você acompanhar essa série que eu pretendo falar sobre a questão alimentar dos peixes. Primeiro falando sobre esse sentido muito importante que é o paladar, que vai ser o primeiro episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre alimentação, beleza? E aí sim a gente vai entrar mais profundamente nesses artigos científicos aqui que eu separei. Então já vai dando uma estudada nesses artigos, porque a gente vai falar mais sobre eles nos vídeos que virão, beleza? Para esse vídeo aqui é basicamente isso que eu queria introduzir para vocês, a importância dos sabores na vida de um peixe. Os peixes sentem gosto e sentem muitos sabores e por muitas maneiras diferentes. Interessante, né? Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Informações aí importantes e muito relevantes aí para a tratativa que você tiver com o seu aquário, mano. Você está oferecendo a ração certa para o peixe certo? Será? Será que alguns problemas do seu aquário não sejam decorrentes da alimentação inadequada, incorreta que você está fazendo no seu aquário? Será? Problemas com algas, problemas com amônia, problemas de filtragem? Muitas coisas podem ser resolvidas apenas usando uma boa ração. E é sobre isso que a gente vai falar nessa série. Só que foi só uma introdução para um assunto que é gigantesco. Não dá para falar tudo sobre alimentação num vídeo só. E é por isso que esse canal aqui divide, destrincha, disseca muito bem os assuntos, porque realmente não dá para falar tudo sobre um determinado assunto num vídeo rápido. Então já se inscreve no canal aí para você acompanhar essa série que vai ser bem interessante. Inclusive pretendo ter participações de outras pessoas aí falando sobre esse assunto junto comigo aqui no canal. Então não deixe de acompanhar. Para isso se inscreve, ativa o sininho aí, toda aquela coisa. Me ajuda também, cara. Dá uma curtida aí, compartilha esse vídeo. Cara, me ajuda, não custa nada. Tô aqui, ó, 5h49 da manhã. Tô desde as 3h30 da manhã gravando. Então, cara, me ajuda aí, não custa nada você descer o botãozinho do mouse aí, ou cursor, ou no seu celular e curtir esse vídeo, cara. Faz essa aí, quebra essa, por favor. Você me ajuda pra caramba. Comenta aí o que você achou do conteúdo de hoje. Também isso me ajuda, traz engajamento. Isso é muito importante pro YouTube. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, ó, tem o meu código Pix. Faz lá uma doação do valor que você quiser. Tem também o botãozinho Valeu Demais. O botãozinho Valeu Demais, você consegue fazer uma doação a partir de R$2. Também ao infinito e além, cara. Faz a doação do valor que você quiser. Tem o botãozinho de Seja Membro, onde você vai ser parte do clube de membros aqui do canal. Ter acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivas, que eu pretendo voltar, tô meio parado nas lives. Acesso ao grupo do Telegram, onde tem muita gente bacana lá trocando uma ideia bem legal. Mas principalmente ter acesso muito antecipado a esses vídeos. Hoje, por exemplo, eu estou gravando dia 13 de fevereiro. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo aqui para membros, exclusivamente para membros no dia 17 de fevereiro, provavelmente. E para quem não é membro, provavelmente vai assistir esse vídeo um mês e meio depois, ou quem sabe 2 meses depois do que ele é lançado para os membros. Então membros assistem os vídeos com muita antecedência. Assim que eles ficam prontos, são lançados, os vídeos já ficam disponíveis para os membros do canal. Então é bem legal ser membro. E a contribuição é bem pouquinha, cara. É coisa de R$8 por mês para ser membro aqui do canal. Beleza?
Se você tem uma marca de ração e quer apresentar o trabalho dela e ela realmente for boa, que eu não vou mostrar uma ração ruim aqui. Se você tem uma marca, se você representa uma marca de ração, quer entrar em contato comigo, cara, deixa aí no comentário que eu dou um jeito de entrar em contato contigo. E a gente desenvolve um trabalho bem legal com o seu material também, se ele for um material bom, beleza? Se você quiser contribuir com os vídeos, com informação também, por favor, entre em contato comigo e a gente vai trocar essa ideia. Tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto, muitos artigos científicos que vão colaborar bastante com as nossas ideias aqui. Então, é isso aí, cara. Já falei pra caramba, né? Não vou fazer gutural hoje que eu tô ruim.